A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, eu gostaria de agradecer você por mais uma vez estar aqui nesse propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias, tá? Sua presença aqui é muito importante. Eu sei que hoje o vídeo está saindo um pouquinho mais tarde, eu peço desculpas por estar saindo um pouquinho mais tarde o vídeo, tá bom, gente? Mas não vai acontecer de novo, tá? Gostaria de pedir desde já, se você puder estar deixando o seu gostei, o seu like, que me ajuda bastante. Compartilhar essa mensagem, enviar ali nos grupos de família, nos grupos de amigo, alguém que você acha que vai edificar ali, que ajuda a estar passando a mensagem de Jesus, né? Gostaria de pedir se você pudesse ativar o sininho aí, porque toda vez que eu posto um vídeo aí aparece na sua tela que eu postei e se inscrever, né, no canal. Se inscrever no canal me ajuda demais, tá bom, gente? Gostaria de orar por você agora, se você pudesse fechar os seus olhos e curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, o Senhor ser misericordioso, Pai. Por mais um dia, o Senhor nos permitir estar em Tua presença, Pai. Peço que hoje, no vídeo de hoje, seja um vídeo diferente, Pai. Seja um vídeo, Pai, que Teu Espírito Santo venha falar de uma maneira diferente conosco, Pai. Que Teu Espírito Santo venha conduzir este vídeo, Pai. Peço que o Senhor envie Teus anjos desde já aqui na gravação deste vídeo, na casa de cada um. Que venha fazer morada ali na casa de cada um, no quarto de cada um, no trabalho de cada um, Pai. Que cada família representada aqui venha a ser abençoada, Senhor, pelo Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha aqui nos dar entendimento, nos venha dar sabedoria, Pai, para que nós venhamos não somente ler a Tua palavra, mas entendê-la e vivê-la, Pai. Porque nada adianta se nós lemos a Tua palavra como um livro qualquer e não vivemos o que o Senhor pede, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade e venho pedir que o Senhor nos dê muito mais oportunidade de falar do Teu amor, do Teu nome, como o Senhor é bom, Pai. Que o Teu nome seja glorificado acima de todo nome, toda a honra, toda a glória para o Senhor, para sempre, Senhor. Isso que eu te peço e eu venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos dar início. Hoje a gente vai dar continuidade lá em Atos, lá no capítulo 8 e 9, lá de Atos, tá bom? A gente vai lá dar continuidade, então se você puder estar abrindo a sua Bíblia lá no capítulo 8 e capítulo 9 de Atos, tá bom? É sempre bom que você possa estar acompanhando ali com uma Bíblia, não importa se for física, não importa se for digital, mas o importante é estar acompanhando ali com uma Bíblia, tá bom? Eu vou dar início aqui à leitura, que começa assim, como título, lá no capítulo 8 de Atos. Saulo persegue a igreja. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samária e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o Grande Poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder, para que a pessoa a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois veio que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza.
este se achará deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele vinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o que o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem escrita que ele estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo a viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Bom, gente, esse capítulo 8 é um capítulo magnífico, né? Que a gente pode ver ali no começo Saulo perseguindo a igreja, que Saulo ali, ele queria destruir a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres lançando na prisão se as pessoas não negassem a Cristo, né? E ali a gente pode ver que Filipe pregando em Samaria, ali as pessoas ficaram muito admiradas, porque os espíritos imundos saíam, os enfermos eram curados. E ali conta a história de Simão, o mago, né? Que tinha ali na cidade Simão, o mago, né? Que fala ali que ele tinha um poder muito grande. E as pessoas diziam que este poder é poder de Deus e chamavam o grande poder. E ali davam atenção a eles, né? Porque muito tempo ele havia impressionado com mágicas e tudo mais. Porém, quando Filipe chegou e começou a contar as boas novas, começou a contar do evangelho ali para as pessoas começaram a se converter. E esse mesmo mago, Simão, que fazia esses prodígios, tudo se converteu. E andando com eles ali, ele andava e via, né, o que acontecia. E ali, depois que eles souberam, ali que os apóstolos souberam que o evangelho tinha chegado em Samaria, Pedro e João foram até lá, porque eles perceberam que o Espírito Santo não tinha descido até eles ali, né? Que como lembra que Jesus tinha falado, Jesus e João Batista tinha falado, né? O João Batista tinha falado, né? Eu batizo com água, porém virá aquele ali que vem, que eu não sou nem digno de tirar sandálias e de batizar com o Espírito Santo e fogo, né? E ali fala que eles tinham sido batizados com água, porém não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. Então quando quando Pedro e João vão até lá, eles impõem as mãos sobre eles e oram ao Espírito Santo para que o Espírito Santo desça, e ali o Espírito Santo se manifesta neles, né? Ele desce ali, e ali Simão, o mago, vendo ali essa maravilha, né, que é o Espírito Santo descer nas pessoas, o Espírito Santo encher as pessoas, batizar com fogo, ele falou assim: meu, eu quero esse poder. E aí ele falou assim: meu, quanto vocês querem de dinheiro aí pra vocês passar esse poder pra mim? E aí Pedro fala: meu, o que é isso aí? Isso aí não é poder não. Ele fala assim, ó: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, porque você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Você tá falando assim: você pensou que você poderia comprar o dom de Deus com seu dinheiro? Nada a ver isso aí. Aí ele diz assim, ó: não existe porção nem parte pra você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele quis dizer ali que seu coração não amava Deus pelo que ele é, mas ele ficou admirado ali e queria o poder de Deus, não amar Deus como ele é, né? E ali ele fala assim: portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, que talvez ele o perdoe. Porém, a gente sabe, se a gente faz alguma coisa, a gente comete alguma coisa de ruim, se a gente se arrepende verdadeiramente, pede perdão ao Senhor, o Senhor sim é misericordioso de te perdoar, de me perdoar, porque ó, vou falar pra você, a gente vacila, hein? Nossa, mas como a gente vacila. Porém, o Senhor ele é misericordioso, a misericórdia dele se renova todos os dias pra nos estar nos perdoando ali, né? Se a gente for com um coração quebrantado, um coração realmente arrependido,
não sentindo remorso, que remorso é diferente de arrependimento, sentindo arrependimento, o Senhor é misericordioso de nos perdoar. E depois a gente pode ver uma das histórias que eu acho assim que é mais lindas de todas, que é o Filipe e o eunuco, que o Espírito Santo fala ali, né? Primeiro começa, na verdade, com o anjo do Senhor disse a Filipe ir para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E depois que Filipe está nesse caminho, o Espírito Santo fala, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E correndo para lá, Filipe ele pode ouvir que alguém está ouvindo ali o livro do profeta Isaías. E ali o Filipe pergunta assim, né? O que o Senhor entende? O que está lendo? Ele responde, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir. E o Espírito Santo ali, ele é magnífico, porque olha a passagem que o eunuco estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E ali esse texto de Isaías, ele está falando ali de Jesus, né? E o Espírito Santo ali é magnífico, porque ele pega e esse homem está lendo ali a passagem que fala de Jesus, porém ele não conhece Jesus, e aí Filipe vai e começa a pregar para ele, começa a pregar, e aí esse homem fica desesperado, porque ele fala assim, meu, eu quero esse Jesus, eu quero isso, e aí ele vê uma pocinha ali de água, ele fala, meu, esse Jesus é maravilhoso, eu quero me batizar, eu não quero saber não, aí ele fala assim, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Já ouvi tudo isso aí, eu acredito, eu quero isso, eis aqui água, me batiza. Aí Filipe fala assim, é lícito se você crê de todo o coração. E aí ele fala assim, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Aleluia, Senhor Jesus, santo tu és, Pai, aleluia, meu Deus. E a gente pode ver que ele crê de todo o coração que Jesus Cristo é Filho de Deus. E aí ele é batizado. E aí depois que ele é batizado, Filipe, ele é ali, meu, olha que louco isso. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. E o eunuco não ouviu mais. Mas esse não ficou ali, não ficou, ai, cadê Filipe? Não, fala ali que ele foi seguindo o seu caminho cheio de alegria, cheio de alegria. Imagina que ser batizado ali, descobrir a verdade. Quando você descobre que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, você descobre ali que tudo tá no controle, tudo tá nas mãos dele, nada saiu do controle, tudo é por ele, para ele, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele, esse cara tava cheio de alegria, né? E depois Filipe foi arrebatado, depois ele foi ver, viram ele lá em Azoto, né? Porém essa parte é maravilhosa, gente, porque ali a gente pode ver como Filipe pregou com tanta paixão, tanta verdade. O Espírito Santo estava ali usando tanto Filipe, que aquele homem viu uma poça de água e falou, meu, tem aqui uma poça de água, o que impede que eu seja batizado? Ele não esperou para ver um rio, não esperou para depois, não esperou para nada, ele falou, Filipe falou com tanta verdade, tanto amor no coração, com tanta sinceridade de Jesus, que ele é o nosso Senhor e Salvador, e por meio dele nós somos redimidos, e ele é o Filho da promessa, ele é o Messias que havia de vir, que Deus prometeu desde lá do Velho Testamento até agora, que Deus prometeu, e Jesus é esse Messias, e meu Deus do céu, aleluia, Senhor, Santo de Israel tu és, Pai. Glorificado seja teu santo nome, Pai. Aleluias. Vamos lá, gente. Vamos dar início ao capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ó, ele começa assim, ó. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto os homens como mulheres os levassem levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem é você? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado
Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante de reis, de gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-lo aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, e mostrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardava também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram-no num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus, e Saulo ficou com eles em Jerusalém. Entrando e saindo, pregava ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. Ele imediatamente levantou-se, e todos os habitantes dali da região de Sarón viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia um discípulo chamado Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ele era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ele adoeceu e veio a morrer. Depois de lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lídia ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até a nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando a mão, ajudou a ficar de pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Bom, gente, esse capítulo 9 é um capítulo muito importante na Bíblia, que é a conversão. Saulo, né, foi ali convertido, né, que a gente pode ver que ele estava indo, ele já tinha pedido uma carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que ele fosse castigar ali os cristãos, os que acreditavam, os que pregavam sobre Cristo. Porém, no caminho, veio uma luz tão grande ali em volta de Saulo, e ali a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade, onde dirão o que deve fazer. Então ali todos ouviram essa voz, ficaram abismados e pegaram Saulo e levaram ele pela mão, né, porque ele não conseguia ver nada, até Damasco. E ali fala que Saulo ficou 3 dias orando, jejuando, sem comer e sem beber nada. E ali o Senhor fala ali que tinha um discípulo chamado Ananias naquela cidade de Damasco, e ele apareceu a Ananias numa visão e disse assim: Ananias,
Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse, levante-se e vá à rua chamada direita na casa de Judas e procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias fala, Senhor, esse aí não é o homem que castigava os cristãos ali, e que veio aqui para castigar mais cristãos? Porém, olha o que Jesus fala. É impressionante isso. Olha o que o Senhor diz. Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus fala. Ai, meu Deus do céu. Gente, quando Jesus escolhe ali, não importa onde a pessoa tá. Quando vai ser um instrumento, porque Jesus ele conhece nosso coração. Ele conhece mais do que nós mesmos. Então Jesus sabe nosso coração, quando ele conhece o coração, ele escolheu ali Saulo, ele fala: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, e bem como diante dos filhos de Israel. Então ele fala: meu, só vai, porque ele aqui, ó, já tá na minha mão já. Meu Deus do céu, aleluia, Senhor. Santo, santo tu és. E ali depois ele vai, ali Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele, ora sobre Saulo. Saulo recebe o Espírito Santo, para que ele recebesse o Espírito Santo, né? Ora ali, as camas caem do olho de Saulo, ele consegue ver. E olha o que aparece, eu acho muito louco isso. Ele tava 3 dias sem comer e sem beber, orando. Aí depois que cai as escamas do olho dele, olha o que acontece primeiro. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Então, primeiro ele foi batizado. Depois, meu Deus do céu, gente. Oh, gente. Oh, meu Deus. Quantas vezes a gente vai... A gente não consegue nem fazer jejum direito. Nem um dia, nem tirar um alimento ali. E Paulo ali, depois de 3 dias jejuando, sem comer e sem beber nada, ele não levanta e quer comer a primeira coisa. Não, ele levanta e quer ser batizado. Ele levanta e foi batizado. A primeira coisa que aconteceu, ele foi batizado. Porque muitas vezes a gente dá importância ao alimento carnal, mas a gente não dá importância ao alimento espiritual. Ao entrar no quarto, orar a Deus. Eu falo isso porque eu só falo nessa parte também. Ali da leitura bíblica constante, da oração constante, do jejum constante. A gente é falho nessa área. A gente é falho porque a gente só vê o alimento carnal ali. Café da manhã, almoço, janta, lanche. Isso a gente se preocupa. Mas o alimento carnal não é importante. O alimento espiritual é esse que a gente precisa. Amém. Aleluia. Depois a gente pode ver que Saulo permaneceu em Damasco. E ali a gente pode ver que depois Saulo ele é perseguido pelos judeus ali. E eles querem matar Saulo, porém depois ele dá um jeito de fugir, né? Os discípulos de Saulo conseguem colocar ele num cesto, descer ele pela muralha. E depois a gente pode ver que Saulo chega ali para ficar com os outros discípulos, e depois Barnabé apresenta Saulo aos outros discípulos. Depois a igreja cresce, e depois a gente pode ver a cura de Enéas, e depois a ressurreição de Dorcas, que Pedro foi lá e orou por ela, e ela ressuscitou. Então, gente, esse capítulo 9 é um capítulo maravilhoso, que ele tem muitos fatos aqui, né? E eu acho muito louco essa cura de Enéas, porque Pedro fala assim: Enéas, Jesus Cristo cura você, ele é um homem que não andava, né? Ele fala assim: levante-se e arrume sua cama aí. Aí o cara levanta. Ai, Jesus é da hora demais. Ei, meu Deus, Deus maravilhoso, glórias ao teu nome, toda honra, toda glória ao Senhor, Senhor Jesus, aleluias, obrigado, meu Pai. Depois a gente pode ver Pedro ressuscitando ali pelo Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo e ressuscitando uma mulher ali, né? Porque ele orou, e ali o Espírito Santo foi lá e fez a obra. Amém? Bom, gente, essa foi a leitura de hoje, Atos 8 e 9. Gostaria de pedir, se você não deixou o seu like, se você pudesse deixar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, me ajuda bastante, tá? Gostaria de orar por você agora. Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo. Eu peço que o Senhor venha abrir nossos olhos, como o Senhor abriu de Paulo, que caiam as escamas e que possa cair as escamas de nossos olhos e que nós possamos, Senhor, buscar primeiro o reino dos céus, porque a tua palavra fala, Senhor, que se nós buscarmos primeiro o reino dos céus, o resto nos será acrescentado. O Senhor nos promete isso, Pai. Então que nós vemos buscar o reino do céu primeiramente. Nos dê força, fortifique a nossa fé. E é isso, Pai, que eu te peço.
em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus, tá?